Agora o nosso código aberto para você. Agora na Novo Tempo, código aberto. É isso aí, código aberto no ar a partir de agora e com a nossa equipe. Que saudade desse povo, hein, gente? Que saudade. Isso é tão gostoso, passa tão rápido, né? Passa tão rápido. E a gente vê o quanto a gente precisa estudar mais a Bíblia, né? Eu não sei como ainda tem gente que tem medo de estudar o Apocalipse, que é tão gostoso de estudar. Eu fico vendo quanto a palavra de Deus, ela nos nutre, né? E como ela é verdadeira, porque as coisas vão se encaixando ali perfeitamente. Alguns detalhes assim ficam meio difíceis de entender, mas não comprometem o restante já entendido, né? Eu acho que você que tem acompanhado essa série, você tem sentido a mesma coisa, né? Tem aumentado a sua fé e a sua sede pela palavra de Deus. Vamos lá, vamos aqui dar as boas-vindas para a nossa equipe, hoje um pouquinho reduzida, né? Nosso amigo aqui, o Romário, já Apostos. Tudo bem, querido? Tudo bem, bom dia, Diógenes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo, tava com saudade já, um abraço a todos. Legal, e a Maria também, tudo bem, Maria? Oi, Diógenes, tudo bom? Bom dia, querido ouvinte, que alegria, viu? Prazeroso estar aqui. Gente, vamos lá, porque, olha, o tempo hoje requer atenção, o negócio tá se fechando agora, né? Já aprendemos muitas coisas, a Sandrinha tá entrando aqui no estúdio, para quem tá vendo, vem aqui devolver o nosso WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida aí e quiser mandar pergunta pra gente aqui no nosso WhatsApp, pode mandar, porque eu passo aqui pra Sandra e ela responde, tá? Pode deixar que a gente dá um jeitinho, a gente talvez não responda no ar, mas a gente depois dá um jeitinho de responder pra você. Bom, o tema de hoje, né, gente? O tema de hoje aqui dentro da nossa série Apocalipse é juízo sobre Babilônia, é isso mesmo? Juízo sobre Babilônia, né? Nós, na semana passada, falamos aí das 7 pragas, né? Exatamente. E agora tá voltando um pouquinho, né? Porque a gente já estudou no capítulo 13 sobre a besta. Parece que agora no capítulo 17 e também no capítulo 18, nós temos uma explicação um pouquinho melhor, maior, enfim, sobre esse movimento, sobre esse poder aí. Só que aparece uma coisa estranha, parece ser uma mulher, gente, uma prostituta, assim, montada em cima de uma besta. E o povo, na hora que vê isso aqui, fala, meu Deus do céu, deixa eu fechar a Bíblia que vai me dar susto aqui, eu tô com medo, né? Mas lembrando que são tudo símbolos, e quando a gente estuda aí com oração, buscando a Deus, fica tudo muito mais fácil. Nós vamos orar a Deus, porque sem a oração a gente não consegue entender. Vou pedir o Romário hoje para iniciar. Você pode orar para a gente, por favor? Posso sim, vamos orar. Deus maravilhoso, te agradecemos pelo dom da vida que nos concede nessa manhã. Amém, Senhor. Agradecemos também pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. E agora queremos pedir que o Espírito Santo possa nos guiar estas verdades tão importantes para a nossa vida. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos aqui com o texto principal aqui, é o do capítulo 18, verso 4 e verso 5. Eu vou ler aqui, mas depois a gente entra em detalhes, porque aqui é importante para você. Diz assim, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Olha aqui, os flagelos são as 7 pragas, tá, gente? Que a gente estudou na semana passada. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Vamos pegar a Bíblia aqui, para ficar mais fácil para o nosso ouvinte. Você que nos acompanha, pega a sua Bíblia também. Aqui no capítulo 16, aliás, no capítulo 17 de Apocalipse, nós vamos encontrar aqui a menção dessa prostituta. Posso ler aqui, gente? Rapidinho, só um pouquinho? Pode. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito e em deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies, ou as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte
acha-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Bom, vamos tentar entender aqui. Nós já estudamos, ô Maria, há uns dias atrás, semanas atrás, que mulher na profecia é igreja. Exatamente. E prostituta é uma mulher também. Seria uma igreja? Exatamente. Aliás, prostituta é uma igreja, Uhum. né? Só que, como o símbolo mesmo ele já nos apresenta, é uma igreja que é infiel a Deus, Certo. né? Aos seus princípios. No Antigo Testamento, nós já temos essa figura, né? De apresentar o povo quando ele se afastava dos caminhos do Senhor, quando ele era desobediente, quando ele era rebelde, quando ele mantinha uma relação com outros deuses, vamos dizer assim, ele então cometia adultério espiritual. Isso a gente percebe muito claramente ali no Antigo Testamento, né? Então, essa linguagem aqui da prostituta é a igreja infiel a Deus, né? A igreja que se relacionou aí com falsas doutrinas, que não são bíblicas e que agora, né, está distante dos caminhos de Deus. E aqui no Apocalipse nós temos duas figuras aqui representadas pela mulher, né? A mulher pura, que representa a igreja verdadeira, e a mulher, aqui a prostituta, que é a igreja falsa, né? A igreja que prega doutrinas falsas. Legal. Tá aqui chegando, quem está assistindo aqui já sabe, o pastor Rogério acabou de chegar, pastor da igreja da AMPA. E hoje está... Pode chegar um pouquinho mais para o canto, pastor, que você vai dividir o microfone com ela, que a gente divide. Estamos aqui na parte da introdução e já foi explicado aí sobre essa prostituta. Agora tem uns detalhes aqui importantes, né? A gente vê que aparece aqui que ela está sentada, né? Ela é a Babilônia, está sentada. Diz aqui que está montada. O que isso quer dizer? É interessante que aqui tem muitos símbolos, né? Então, primeiro a gente pode ver algumas semelhanças que tem dessa meretriz, dessa mulher prostituta, que a Maria já disse muito bem ali, se representar uma igreja, né? Apocalipse apresenta duas igrejas, uma no capítulo 12 e outra aqui no capítulo 17. Mas você vê primeiro que, além de praticar prostituição, que no caso é um símbolo ali de se afastar dos caminhos de Deus, né, se prostituir com outros deuses, você vê que também, Diógenes e amigo, que diz que ela possui um cálice na mão, né? Aqui estão as características dela. Primeiro diz que ela tem um cálice na sua mão, repleta de blasfêmias, embriagada com o sangue dos santos. Existe uma inscrição nela. A roupa dela também, aqui no versículo 4, diz que achava-se a mulher, essa prostituta, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Então, se a gente for verificar, primeiramente, essa vestimenta, ela é uma contrafração da roupa que um sacerdote usava nos tempos bíblicos. Então, a gente começa já a encaixar os símbolos aqui. Aí, além de se vestir de uma forma que venha a contrafazer a roupa de um sacerdote, diz que ela tinha um cálice de ouro. E isso nos lembra muito os utensílios sagrados que havia no santuário. E aqui diz que esse cálice de ouro está cheio de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, no versículo 5, vem aqui uma identificação. Diz que na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, que era a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso aqui é terrível. Então, a gente percebe então que os símbolos usados aqui para descrever a meretriz se encaixam perfeitamente com os símbolos utilizados para descrever ali a besta que sobe do mar, que nós já identificamos como sendo a igreja romana, que em um determinado momento de sua história, a igreja apostólica veio se apostatar da fé cristã, dos ensinamentos de Cristo, que eram verdades, e acabou se prostituindo. Então nós vemos que essa meretriz aqui é o mesmo poder do capítulo 13, só que aqui ela é chamada também de a grande mãe. Então, se ela é mãe, ela tem filhas. Então, isso aqui é algo bem, bem interessante mesmo. Pastor, é pesado o que ele está falando aqui, né? Porque você tem a meretriz e você tem as filhas da meretriz.
E a gente já entendeu que Babilônia está ligado a Babel, que quer dizer confusão, ou seja, falsos ensinamentos aí, né, que se prega em muitas igrejas, né? Essa mistura de doutrinas humanas. E quando a gente segue essas doutrinas, a gente está seguindo os ensinamentos dessa grande mãe. Sim. E isso pra gente é importante, a gente ficar atento, né? Porque eu posso estar dentro desse ambiente aí que Deus não quer que eu esteja, né? Então, é interessante quando nós percebemos que Babilônia significa igreja apostatada, né? Quando se colocamos ela como a mãe das meretrizes, nós entendemos que, de certa maneira, ela tem alcançado talvez grande parte da população que nós temos hoje, como colocando-se assim à disposição de fazer exatamente a vontade de Satanás, colocando como uma contrafação, tentando enganar a muitos, como o amigo Romário acabou de falar aqui, caro ouvinte. É interessante percebermos que o termo prostituta é um termo pesado, né? É um termo assim pejorativo, podemos assim dizer, mas é exatamente o que representa algo que não vem da parte de Deus. Quando nós temos algo santo, como a mulher vestida de branco, e quando nós temos aí a mulher vestida de escarlata ou de púrpura, demonstra exatamente duas igrejas, né? Demonstra exatamente duas verdades, duas vertentes, né? Uma que segue e guarda os mandamentos de Deus, e a outra, infelizmente, aquela que se voltou contra a verdade e passou a fazer a vontade então de Satanás. O grande problema que nós encontramos na lição dessa semana é que poucas pessoas conhecem e entendem ao ponto de saber qual é a verdade e qual é a falsa. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos às vezes, eu vinha no carro escutando já um pedacinho, vocês falaram que não tem como às vezes nós deixarmos para trás exatamente aquilo que é a verdade. E com certeza, caro ouvinte, se nós não estudarmos à luz da palavra de Deus sobre o Espírito Santo e ele nos auxiliar para que isso possa fazer o que nós entendamos, é bem complicado. Por isso que nós aqui na rádio temos vários estudos que possam ajudar o caro ouvinte a poder tirar essas dúvidas, compreender melhor, aprender mais de Deus, estudos até específicos para a área de Apocalipse, para a área de Daniel, para que, eu sei que temos aqui ouvintes que são adventistas, outros não são, então você pode com certeza, à luz da palavra de Deus, também conhecer as mesmas verdades que nós aqui estamos hoje apresentando. Um detalhe interessante aqui é que o Apocalipse ele não está se reportando a pessoas e indivíduos, né? Nós estamos falando aqui de sistemas, né? E nós temos aqui esses sistemas que eles auxiliam Satanás, né, na luta contra o povo de Deus nesses últimos dias. Então nós podemos facilmente, através do estudo das profecias, identificar esses sistemas religiosos que atuam, religiosos e políticos que atuam hoje, né, contra o povo de Deus e pregando falsas doutrinas. Agora, é sempre importante a gente falar com todo carinho para você que nos ouve. Nós aqui não estamos dizendo que você que está, de repente, nessa igreja, você está perdido. Com certeza. Nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. E, ao mesmo tempo, a gente entende que, ao mesmo tempo em que Satanás tem as suas igrejas, que tem as suas doutrinas falsas, Deus tem a sua. E o interessante aqui no verso que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos aqui de Apocalipse 18, 4 e 5, que o último chamado de Deus para o seu povo, ele diz, sai dela, povo meu. Ou seja, Deus tem um povo em Babilônia. Ele chama meu povo, né? Meu povo. Deus tem os seus fiéis que ainda estão nessas igrejas, ou nesses sistemas religiosos, que estão ensinando falsas doutrinas, mas tem o povo de Deus ainda está lá, né? Mas o convite que Deus faz é para que essas pessoas saiam de Babilônia, saiam do meio desse povo. Legal, vamos pegar então um pouquinho aqui na parte de segunda-feira que a gente tratou. Eu achei interessante aqui falar um pouquinho mais dessa prostituta. Eu até fiz uma pergunta para vocês, mas acabamos que não respondemos, né? Essa prostituta, ela parece montada, né, na besta, não é isso? Na besta escarlate, que é uma besta vermelha. E vermelho, escarlate, lembra o quê? Lembra sangue, né? Então essa besta que também está junto com essa prostituta acabou matando muita gente. Então, interessante percebermos que prostituta, aqui no capítulo 17, significa entidade religiosa também. E montada sobre uma besta, a besta significa aqui uma nação, ou seja, política. Isso. Entendeu? Então, quando nós vemos aqui a prostituta, a igreja falsa, montada na besta, que significa uma nação, significa
que a igreja babilônia ela está assim, com domínio sobre a política. Isso aí. E quando nós observamos a igreja com domínio na política, não é a primeira vez que isso acontece na história, né? No passado, a história também nos mostram alianças que foram feitas entre religião e política, né? E por contrapartida disso, exatamente no passado trouxe um problema muito grande para aqueles que gostariam de guardar a fé em Deus da maneira correta, sem a mistura com a política. Agora é interessante você falar isso, porque quando a gente já estudou aqui no capítulo 13 de Apocalipse, que fala também da besta, fala que ali diz que durante 1260 anos ela iria perseguir o povo de Deus. Sim. E na história a gente encontra justamente isso, né? Durante 1260 anos, esse poder aí romano matou muitos cristãos. É o período medieval, a Idade das Trevas, também digamos assim, né? Ela iniciou ali em 538 d.C. e foi até 1798 d.C. E esse foi um período onde nós tivemos assim muitas pessoas que perderam a sua vida por confiar, quem sabe, em um poder religioso que era o que estava na autoridade no momento, mas ao mesmo tempo confiavam em Deus. Quem se colocava contra a oposição a esse poder religioso, ele infelizmente perdia a vida, né? Muitas pessoas foram ceifadas a sua vida precocemente nessa época, não é? E justamente nós estamos vendo isso e vai acontecer ainda mais. A profecia de Apocalipse nos fala isso, que mais uma vez a religião vai dominar a política. E essa junção, Jorge, nunca foi boa. Misturar religião com política nunca foi bom. Isso a história nos mostra, eu sou formado em história também, e nos mostra que um problema que aconteceu e acontece em todas as épocas, quando nós temos um poder religioso, que deveria ser supremo, né? Deveria ser algo isolado, algo único, mas também alguém que também denotava exatamente poder político. Por exemplo, tivemos reis no passado, que os reis eles eram chefes espirituais, civis, religiosos, tudo passava por eles. Eles tinham conselheiros, mas a ordem final era de quem? Do rei. Era do rei. Então, quando uma pessoa denotava todos esses poderes e não era essa pessoa inspirada por Deus, geralmente nós vimos grandes tragédias no passado. Os grandes imperadores da história, eles tiveram também o poder político e religioso junto, e olha os grandes prejuízos que tivemos na história da humanidade. Isso vai se repetir agora, né? O Apocalipse ele destaca aqui que esse poder, né, a grande Babilônia, esse sistema religioso, ele está embriagado com o sangue dos santos, dos mártires, né, e com as falsas doutrinas. Exatamente. Agora, vamos pegar, gente, porque aí que está o grande caroço no angu. Quando a gente pega aqui Apocalipse 17, vamos ler aqui no verso 8. Eu fico preocupado com o ouvinte, porque a gente fala, a gente já entende aqui, mas o ouvinte está... Gente, é quase que impossível a gente em 20, 30 minutos passar isso tudo aqui para vocês. Vocês precisam estar presentes para poder ver gráficos e tudo mais. Vamos ler aqui o verso 8 do capítulo 17, diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, e mais aparecerá. Você olha lá no YouTube, tem muita gente que fala isso aí, quem é? Fica falando quem é a besta que era e não é. Gente, na verdade, o que é isso, pastor? Interessante. Quando nós observamos no verso 8 do capítulo 17 de Apocalipse, com certeza é um pouco confuso o que era, o que foi, o que é, o que vai ser, não é? Mas são três fases que nós encontramos aqui no capítulo 17 para explicar essas passagens. Primeira, a besta que era, ela existiu no passado, né? Então ela ficou no período profético de 42 meses, também conhecido como 1260 dias. É o que nós acabamos de citar, né? Do ano que nós acabamos de mencionar. A segunda fase é a besta que não é. A besta que não é, ela é exatamente aquela que foi ferida mortal, né? A besta deixou de existir, pelo menos como perseguidora, e em 1798 ela desapareceu por algum tempo, né? Na cena mundial. A besta que não é mais, ela sumiu, né? Depois daquele episódio de 1798, ela morreu praticamente. Ela ficou... Foi quando o general, né, Berthier mandou prender lá o Papa, né? Exatamente. Ele morreu um ano depois disso, né? Sim. A partir daquele momento, a besta que era, o caso, o poder que era, ele perdeu o poder. E como o senhor é professor de história, sabe muito bem que nessa época, durante 1260 dias, ou melhor, anos, né? Colocando aqui na profecia,
foi o tempo em que a igreja romana teve todo o poder. Foi o né? ápice dela. Foi o ápice dela. E ela perdeu Na esse história poder aí. Né? A gente sabe que teve a Revolução aí francesa, né? Sim. Eles não quiseram saber mais de envolvimento da religião com o político. Não, cada um pro seu lado, tá tudo resolvido. Parece que isso não vai acontecer mais. Foi no momento que foi dividida a Sim. política da religião. O poder, eles tinham a supremacia religiosa e política. É interessante percebermos que quando nós colocamos na segunda fase, o não é mais, houve um abalo também em Babilônia. Babilônia também ela perdeu o poder, mas a profecia já falava que isso aconteceria. E que esse poder ele não pararia aí. Novamente ele voltaria na terceira fase, que é exatamente a fase onde fala que com a cura ferida mortal, a besta ressurgirá, recuperando o seu poder e exercendo com toda a fúria satânica. A terceira fase do capítulo 17 é exatamente aquela que é ferida, que é curada da ferida mortal. E quando isso acontecer, aí profecia falando, ela virá numa ênfase ainda maior ainda. Negócio político, né? É interessante Diz que, aí. só acrescentando o que o pastor mencionou, o pastor leu aqui o versículo 8, né, do capítulo 17, e é interessante porque assim, a gente vê uma grande semelhança no versículo 8 do capítulo 17 com o versículo 8 também, perdão, com o versículo 3 do capítulo 13. Então a gente pode ver que há uma semelhança na besta em que a meretriz está montada, com a besta que surge do mar, que é exatamente o que o pastor está mencionando. Deixa eu ler o texto aqui para o ouvinte. Olha só, vamos ler primeiro o verso 3 do capítulo 13. Ó, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, né? Aí agora, olha só, o versículo 8 que você já leu, Jorge, agora do capítulo 17, o finalzinho é muito semelhante, que olha só. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, aí segue a interpretação que o pastor Rogério mencionou, né? Pode concluir. Mencionando aqui essas expressões, era e não é, está para emergir e caminha para a destruição. Então, só reforçando o que o pastor mencionou. Então, a gente vê uma semelhança muito grande nessa besta que a mulher monta com a besta do capítulo 13 que emerge do mar. Exatamente. Que a gente já identificou como sendo Babilônia, o poder papal ali com toda a força que ele tinha durante os 1260 anos ali na história, né? Tá, vamos seguir aqui que o tempinho tá voando. Eu queria ler, já que você parou aí no verso 8, eu vou ler aqui a partir do verso 11 para a gente entender um pouquinho melhor. Porque olha só, João diz assim: e a besta que era, e não é, o pastor já explicou como será, também é ele, o oitavo rei. Que se agora aparece o oitavo? Era 7, agora aparece mais um? Ah, meu pai do céu. É o oitavo rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Aí, paro por aqui. Olha, é interessante percebermos que o que era, o que é e o que foi ferido da cura mortal são 3 momentos na história, mas todos eles têm o mesmo poder. É o mesmo poder em ação nas 3 fases da história. No passado, na Idade Média e na fase que virá agora na decorrência do tempo do fim. Então é o mesmo poder que aparece nos 3 momentos. Em algum momento ele está mais fraco, em outro momento ele está mais forte, e em um terceiro momento ele vai estar com toda a sua força. Entendeu? E é por isso que ele estará reunido com a mãe Babilônia, a igreja perdida, a Babilônia, a grande meretriz, ela estará reunido com outras filhas. Então, esse terceiro momento é onde nós veremos talvez a hegemonia deste poder que venha trazendo aí a igreja, junto com a política e junto com outras situações desde o começo da história. Ô Maria, você que gosta também de estudar muito aí a Bíblia, eu queria que você me explicasse um negócio aqui, ó. No verso 10 que eu não li, diz assim: dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Olha só. Quando João ele fala aqui dos 10, dos 7 montes, sete montes, né? 7 cabeças, e ele explica na visão que esses 7 cabeças são 7 montes. Certo. Né? Ou seja, 7 reinos.
E aí nós temos várias interpretações, né, desses 7 reinos, mas o nosso guia aqui ele nos apresenta então que esses 7 reinos são 7 poderes, 7 nações, né, que lideraram aí a história mundial desde o Egito. Então começou com o Egito, né? Que foi grande inimigo do povo de Deus. Exatamente. Depois seguiu a Síria, a Babilônia, a Média-Pérsia e a Grécia. Eram os que já tinham caído na época dele, esses 5. Exatamente. E no momento em que ele vivia, estava no Império Romano. Ok. Seja, e aí depois, então, nós temos aí o poder romano já aí na forma do papado, né? E nós temos aí, chegamos então ao 8º rei, né? O que é interessante notar aqui é que nós estamos então aqui no período das 7 cabeças, né? Onde esse poder ele continua dominando, e nós temos então que vai aparecer, né? Vemos então aí que vai aparecer um 8º rei, né? Que esse rei ele precede a volta de Jesus. Agora, Romário, esse 8º aí seria um outro ou seria um desses aí? Não, aí seria o que o pastor Rogério já explicou muito bem, né? A gente vive um momento em que a ferida mortal ainda não foi restaurada. Aquela ferida mortal que foi aplicada a uma das 7 cabeças ainda não foi restaurada. Então, quando ela for restaurada, aí será estabelecida a imagem da besta, que nós podemos interpretar como sendo também o 8º rei. Seria então Roma Papal. Seria a Roma Papal agora na sua hegemonia, como política também. Só para nós juntarmos tudo aqui que nós estamos falando, aqui nós estamos vendo exatamente sobre as 7 cabeças de 8º rei, o que nós acabamos de falar. Quando se juntar o poder religioso com a política, nós teremos aí então uma força maior ainda. Nós teremos aí então o período de manifestação do papado em sua força máxima. Entendeu? Então quando o papado voltar a assumir a hegemonia junto com a política, nós então temos na profecia a chegada do 8º rei, que não terá um momento muito longo na história. Ele terá um momento curto na história. Exatamente. Até porque as profecias têm um objetivo de ser cumpridas. E às vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas ela vai ser cumprida em quantos anos? É irrelevante o tempo que ela vai ser cumprida, ela tem que ser cumprida. No momento que ela for cumprida, ela será feita. Por exemplo, Cristo ainda não voltou. É uma profecia? É uma profecia. Então até ela chegar, estamos esperando a profecia da volta de Cristo Jesus. Antes disso, nós temos o 8º rei e uma nova hegemonia, né, nas nações atuando em nosso mundo. Esse capítulo 17, ele é um desdobrar aí dos capítulos que nós já estudamos anteriormente. E nós estudamos já no capítulo anterior, na lição anterior, que nesses últimos dias nós vamos ter aí a união de 3 poderes, né? Que eles vão formar aí uma tríplice aliança. A falsa trindade. A falsa trindade que vai lutar aí contra o povo de Deus. E aí nós temos o catolicismo, né? Nós temos o protestantismo apostatado e nós temos o espiritismo. Né? Então, quando esses 3 poderes se unirem, né, aí surge então esse poder, né, de forma muito forte, né, Satanás na sua fúria, na sua força, realmente vai, né, todas essas coisas que nós vimos aqui no capítulo 17, que é descrito aqui, realmente vai acontecer. As pessoas vão se maravilhar, as pessoas vão, né, com todas essas coisas que Satanás irá fazer. É interessante poder mencionar, o que a Amélia acabou de citar, que ainda acontecerá algo interessante. Esses eventos, eles acontecerão com outras maneiras de poder atrair o povo. Então, esse 8º rei ainda vai atrair a muitos também. Ele vai atuar por pouco tempo, isso vai acontecer um pouco antes do fim da história, da profecia contada, e assim terá ele, então, talvez, a sua maior ação em toda a história. Vai tentar ainda persuadir ou ludibriar a muitas outras pessoas para que possam também aceitá-lo como sendo a verdade. É uma contrafação da vinda, da volta, é uma contrafação de Cristo Jesus, da história, é uma contrafação das profecias que muitos, infelizmente, por não conhecerem a verdade, por não estudarem, por não lerem ou por não tentarem assim encontrar uma resposta para algumas perguntas bíblicas, infelizmente aceitaram essa mensagem. Exatamente. Aí nós estaremos montada ali a batalha do Armagedon, né? Que é a batalha final. Não é uma batalha ali bélica, mas sim potências ali, mas sim uma batalha espiritual, porque o verso 14 diz que eles irão pelejar contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá.
Cordeiro é Cristo no Apocalipse. Exatamente. Então, Pois é, gente, nosso tempinho acabou. Eu te oriento a olhar os vídeos que nós já postamos. Veja quem é a besta que sai da terra, veja que sai do mar, para você entender um pouco mais. Aqui já estamos repetindo muita coisa que já falamos. Mas acho que a grande mensagem que a gente pode deixar para você está no capítulo 18. Sai dela, povo meu. É o último chamado, o último convite que Deus faz. Você que está aprendendo aí a verdade, comece a ver o que você tem aprendido, se está na Bíblia, se não está na Bíblia, se não está na Bíblia, irmão, sai, porque não é de Deus, né? É verdade. Pastor, ora para a gente terminar, por favor. Vamos orar. Deus abençoe você, caro ouvinte, que escutou até agora. Feche seus olhos se você que pode e falemos com Deus. Maravilhoso Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado ao Pai, pelos minutos que passamos aqui. Podemos aqui um pouco mais juntos conhecer a Tua verdade. Te pedimos, Pai Santo, que Tu possas abençoar grandemente aquele que está escutando, as famílias, os jovens, adultos, os pais, as crianças, enfim, onde quer que esteja, que Tu possas, ó Pai, os encontrar com amor e com misericórdia. Amém. Acompanhe-nos, Senhor, em todos os momentos desse nosso dia, o que te clamamos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. amém. Deus. E alguém me ajuda aí, porque eu quero saber qual vai ser o próximo, que é o último. Vamos lá. O último. Aqui, ó, faço novas todas as coisas. Oh, vai ser bom isso aí. Esse vai ser ótimo. Gente, encontro marcado, se Deus quiser, na próxima semana com mais um Código Aberto. Valeu. E siga a gente aí no nosso Facebook, também no nosso YouTube aí. Vai lá, se inscreva no nosso canal para você acompanhar, tá? Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.